Agora nós vamos trazer uma matéria com relação ao Hospital Unimed Capivari, que aqui na região é referência com cirurgias ortopédicas de grande complexidade. Nós vamos estar mostrando aqui durante a matéria. Nós conversamos com a mãe de uma jovem, onde essa jovem ela sofreu um acidente na cidade de Itu. Ela estava voltando do trabalho no cano da bicicleta do namorado, quando uma moto atingiu a bicicleta e a jovem, infelizmente, do mesmo jeito que caiu ao solo, ela ficou porque praticamente arrebentou o quadril dela. Aí ela foi atendida primeiramente no Hospital SUS, lá da cidade de Itu. Depois ela foi transferida para uma rede particular de hospital lá da cidade de Itu. E no hospital não tinha um corpo clínico que fizesse essa cirurgia. Daí começou a busca de hospitais da rede privado que fizesse esse tipo de cirurgia. A mãe tinha uma preferência de Jundiaí, Sorocaba, Indaiatuba, que é uma região mais próxima, e essa jovem ela foi transferida para o Hospital Unimed. E ela fez a cirurgia aqui no hospital, ficou praticamente um mês internada aqui na cidade de Capivari, e nós vamos conferir essa matéria a partir de agora aqui no Primeira Página. E hoje nós estamos recebendo aqui na Raízes FM, Dr. Beretta, presidente da Unimed Capivari, porque eu estive há alguns dias no Hospital Unimed para conversar com uma mãe de uma paciente que passou pelo Hospital Unimed Capivari, e hoje ela diz ser muito grata ao Hospital Unimed. Essa mãe contou um pouquinho da sua história, que nós vamos acompanhar nesta matéria, mas antes quero conversar um pouquinho com o Dr. Beretta. Doutor, foi um acidente que ocorreu na cidade de Itu, onde essa paciente teve os primeiros atendimentos no SUS, depois em uma Unimed na cidade entre Salto e Itu, e foi transferida para a cidade de Capivari. E o Hospital Unimed foi a referência para poder realizar essa cirurgia, podemos dizer assim, ortopédica, doutor? De fato, hoje o Hospital Capivari, se tratando de ortopedia, é uma referência. Nós temos aí 7 ortopedistas, né? E cada um tem aí um foco em certas situações, e a gente pode, pela situação que se encontra, centro cirúrgico, o material que a gente tem, toda a estruturação que foi feita no hospital, receber casos, assim, de maior complexidade. Nesse caso, foi um caso extremamente grave de uma fratura de bacia. Foi um acidente de moto com bicicleta, e a paciente estava, assim, extremamente acometida, uma fratura muito grave, e não tinha, naquele momento em que ela estava lá em Salto Itu, alguém que se comprometesse a tratar essa paciente, porque não tinham, de fato, um médico especializado para isso. Nós aqui em Capivari, como temos tudo isso, essa moça foi transferida para cá, né? Porque hoje o Hospital de Capivari, na verdade, é um centro de referência aí, regional. A gente pode realizar aí uma série de procedimentos, vários procedimentos, porque nós fizemos toda uma reforma, não só externa, não só aquilo que você está vendo ali externamente, mas internamente. Centro cirúrgico, UTI e as enfermarias, e principalmente um hospital em que a enfermagem hoje tem um poder muito grande em termos de cuidados. E a gente, na verdade, quer que Capivari seja um lugar de referência, porque aqui no estado de São Paulo, somente onde nós estamos em Capivari, nós somos com municípios muito próximos. Existe uma continuidade aí de municípios grandes e próximos. Então, nós não podemos ficar para trás no sentido de executar coisas que estão feitas talvez em municípios maiores. Mas a gente se sente hoje menor como município, mas muito grande como Unimed, como atendimento hospitalar
para os casos de uma grande importância. Bom, agora eu convido a você que está nos acompanhando a acompanhar um pouquinho da história desde o acidente até o seu último dia aqui no Hospital Unimed Capivari, onde eu conversei com a mãe dessa paciente. Dona Poliana, bom dia para a senhora. Conta um pouquinho do que ocorreu com a filha da senhora na cidade de Itu no dia 14 de agosto de 2023. Bom dia, né? Eu sou a Poliana, mãe da Isha. E assim, a história da minha filha é uma história bem comovente, tá? Uma história de milagre, né? E de competências. Então, no dia 14 de agosto, a minha filha sofreu um acidente na rotatória de Itu e Sorocaba. Um motoqueiro bateu de frente, ela estava na garupa no guidão, quase no guidão da bicicleta, junto com o namorado que tinha ido buscar ela no trabalho. Nesse momento que ele foi buscar ela, que ele foi atravessar a rotatória, veio um motociclista, né, a 80 por hora, sendo que na rotatória é a 30 por hora. Por que sei disso? Nesse momento que eu cheguei lá, meu marido achou o velocímetro da moto, né, que estava a 85 por hora, numa rotatória de 30. Mas enfim, nesse mesmo momento, quando aconteceu o acidente, a gente ainda não estava lá, ainda não tinham vindo avisar nós, passou a ambulância da Colinas. E nisso, o pessoal gritou, o pessoal que viu gritou, eles já vieram, já acionaram mais 2, né? Os 3 no chão, o motoqueiro foi para o PAN, tomou medicação, foi liberado, que não aconteceu nada de grave com ele. Já meu filho e meu genro foram direto para o PS, porque a gravidade da minha filha, quando eu cheguei lá, que a Colina estava imobilizando ela já estava, eles já falaram que ela já estava com trauma em algum lugar por dentro, porque as pernas dela estavam do mesmo jeito que quando a gente fica sentada, né, na bicicleta. E ela gritava muito de horror, muito horror. Então eles falaram, ela está quebrada, a gente não vai imobilizar da cintura para baixo, a gente vai imobilizar só o pescoço e a gente vai levar ela para o Santa Casa. Fizeram a primeira cirurgia de urgência, né? E nesse momento, antes de fazer a cirurgia, o médico da Santa Casa me chamou e falou para mim, ele foi bem categórico, falou para mim que a minha filha, o risco de não andar mais. Ele foi bem claro, né? Fiquei muito triste, me arrasou, porque além de ter o risco dela não andar mais, ela tinha um risco de vida. De lá ela fez a cirurgia, colocou o fixador, que ela ficou parecendo uma pessoa, um Robocop, sou sincera para vocês. Muito triste eu ver a minha filha daquele jeito. De lá ela ficou, o médico falou, depois que eu fizer esse fixador nela de urgência, eu colocar, eu transfiro, a senhora pode transferir ela para o seu convênio. Foi transferida para Itu Salto, né, Unimed de Itu Salto, Salto Itu. Chegou lá, como é a mais próxima, né? Chegou lá, eles começaram a procurar um lugar para fazer a cirurgia dela, que o médico de Itu já tinha falado, não é só uma cirurgia, aqui a gente vai colocar o fixador, mas ela vai ter que fazer uma cirurgia maior, entendeu? Para tirar o fixador, colocar uma placa e um parafuso. Falei, tudo bem. Aí procuraram lugares, eu preferi lugares mais próximos, Sorocaba ou Indaiatuba, mais próximo, só que não tinha, né, o profissional nessa área que é de trauma de quadril e bacia. E acharam aqui em Capivari, ou seja, me ligaram, né, o pessoal da Unimed me ligou, foram me procurar lá no hospital e falaram, a gente achou, né, um lugar que tem uma equipe, que se juntou uma equipe de Campinas e daqui de Capivari, os médicos nessa área, né? E nisso eles foram eles estudaram um dia sobre o caso da Isha e eles resolveram aceitar. Porque já tinham procurado nesse lugar, tinha até médico, só que não é todo médico, né, que quis aceitar uma cirurgia tão grande como a dela e complexa. Né? Aí viemos, né, depois de quase 2 dias na Unimed do Salto, fomos transferida para Capivari. Chegamos aqui, os médicos vieram conversar comigo, falaram, a gente vai aguardar como está o estado dela, né, tanto mental, né, se não tem nenhuma doença fora os traumas, né, se não afetou nada, foi vários exames, tomografia, raio-x, foi quando o médico pegou e falou assim, na próxima quarta-feira, eu cheguei aqui numa quinta-feira, na próxima quarta-feira, ou seja, dali a 6 dias, seria a cirurgia dela. Falei, tudo bem, doutor. Aí chegou o dia da cirurgia, o médico foi bem claro, a gente vai fazer essa cirurgia, é uma cirurgia bem grande, tá? Tem os riscos que tem toda cirurgia, só que o risco dela é maior, né? Eu quero ser sincero para a senhora para falar que a nossa preocupação é só em pegar algum nervo dela, tá? Mas a gente vai fazer o possível, tá? Eu
falei, tranquilo, doutor, tá? Eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus, então eu creio que Deus vai estar ali do lado de vocês, entendeu? Para minha filha sobreviver e minha filha voltar a andar. A cirurgia foi me dito que era aproximadamente umas 2h30, 3. Demorou quase 5 horas, né? Eu não consegui ficar aqui, né? Que eu podia ficar, eu não consegui, porque eu sou mãe, eu não consegui ficar aqui vendo minha filha ali praticamente do meu lado e eu não vejo o que está acontecendo. Então eu saí, fui orar, fiquei na igreja, orei, né? Muito medo, porque mãe pensa tanto lado positivo como negativo. Voltei depois de 2h30, como eles tinham dito. Cheguei aqui na administração, a administração ligou, viu o meu estado, falou ainda está em cirurgia. Fiquei aqui no sofá onde a gente fica, próximo ao centro cirúrgico, mais umas 2 horas, voltei lá fora, entrei. Meu coração, eu sou sincera, foi o pior, foi um dos piores dias da minha vida. Não vou fazer o pior porque eu perdi uma filha novinha, então foi o pior dia da minha vida. Então com isso já me abalou, porque eu já tinha um sentimento. E essa dor só sabe quem passa, quem não passa não sabe, entendeu? Não é menosprezando, não é falando, que você não sabe. Não sabe, gente. Perder um filho, a gente não nasce, a gente não vive para enterrar um filho. A gente que é mãe vive para eles nos enterrar. Então, para mim, esse dia foi um dos piores dias da minha vida, tá? Mas Deus, eu agradeço muito a Deus, que minha filha foi um milagre, né? E em segundo lugar, eu agradeço a Unimed e aos médicos daqui, porque o tratamento aqui, né, eles fizeram, eu vi, foram muitos médicos, muita gente na sala de cirurgia, eles fizeram o possível, eles foram muito competentes. Então isso para mim foi uma coisa assim que, sabe, que me deu esperança, porque eu estava muito abalada, estava com muito medo, né, de uma resposta negativa. Por mais que a gente tenha fé, a gente tem medo, a gente é humano, a gente tem medo de ter a resposta pior. E como demorou muito, eu fiquei muito mais abalada. Mas Deus me honrou, né? Esse hospital aqui é maravilhoso, todos me receberam muito bem, receberam minha filha, tanto da parte da enfermagem, dos médicos, dos diretores, todos 10. Só tenho a agradecer a todos. Dona Poliana, vale ressaltar que a senhora teve uma negativa já no seu município, que sua filha não poderia andar. A gravidade do impacto foi tão grande que ela também teve hemorragia por conta desse acidente, né? Sim. Quando eu cheguei na Unimed Salto, o médico foi bem claro. A sua filha, eu sou sincero, sua filha foi um milagre, porque ela suportou a hemorragia. Minha filha foi. Porque se é outra pessoa, que ela teve uma hemorragia muito grande, no tanto que ela teve transfusão aqui, né? Ela recebeu sangue, o médico lá falou. Então é assim, a sua filha, ela já começou sendo guerreira. Então tenha fé, mãe, né? Vai ser mais uma cirurgia bem complexa, mas ela vai conseguir. Após quase 5 horas de cirurgia, a senhora depois teve o primeiro contato com o cirurgião dela. E o que ele falou para a senhora assim que ele saiu do centro cirúrgico e veio até a senhora? Ele terminou a cirurgia antes mesmo dela estar fechada com os outros médicos competentes que estavam lá. Ele veio até a mim, eu lembro que ele estava trocando a luva, sabe? Limpando, ele veio até a mim e falou: mãe, eu vim te dar uma notícia, que a cirurgia da sua filha foi um sucesso, ela tá bem, a gente está fechando ela agora, tá? Já foi colocada a placa, já foi colocado o parafuso, a gente está fechando ela agora, mas ela tá bem, a cirurgia foi um sucesso, ela tá viva e fique em paz, que toda alteração que eu achei que fosse possível que poderia ter nessa cirurgia, não teve. A gente vai colocar ela na UTI por procedimento, porque como foi uma cirurgia muito grande, né, é procedimento para ela poder ser assistida por médicos 24 horas, enfermeiro, mas a senhora fica em paz, que eu já vou desentubar ela, quando ela sair do centro cirúrgico, ela vai passar aqui, a senhora vai ver a sua filha viva e falando com a senhora. E foi uma hora assim que eu abracei o médico, depois vieram os enfermeiros, 40 minutos depois veio a minha filha falando, mexendo no pé, dizendo que me ama e eu dizendo para ela que eu amava ela. Graças a Deus e graças à Unimed e aos médicos daqui. Graças a Deus. E hoje, já há quase um mês de todos os procedimentos que ela precisou passar, a gente pôde ver a sua filha no quarto
ela está com um semblante bonito, está esperançosa e os sinais dessa boa recuperação também já está chegando, porque vocês estão, podemos dizer assim, a poucas horas de poder retornar para casa. Sim, a gente agora estamos só esperando uma autorização do home care, né, que ela vai ter que ser assistida em casa, mas o médico falou, chegando essa autorização, ele já vai dar alta para ela, já vai poder ir para casa, porque a gente já está praticamente um mês, eu tenho outros filhos, muito difícil para mim, tenho uma filha de 4 anos, um menino de 13 e uma de 25, então é muito difícil para mim ficar longe deles, mas eu sei que ela estava precisando mais de mim, mas eu estou muito mais aliviada agora, porque o médico falou, a sua filha, só falta autorização, eu vou dar alta para ela, que agora o acompanhamento dela vai ser devagar, mas a sua filha vai voltar a andar. E ela está bem, graças a Deus, de resto ela está bem, ela está ótima, graças a Deus e graças ao hospital e aos médicos aqui da Unimed. Doutor Beretta, então agora após escutarmos o que essa mãe disse, mencionou, o senhor falou sobre o atendimento humanizado do Hospital Unimed. E esta família, podemos dizer assim, porque ficou aqui a paciente, a mãe, as irmãs que intercalaram com a mãe aí no cuidado dessa jovem. O Hospital Unimed ficou com esta família aproximadamente cerca de um pouco mais de 24 dias. Então praticamente quase um mês. Sim. Isso é um atendimento também humanizado do Hospital Unimed. Na verdade, a gente hoje se posicionou para entender a situação da pessoa que se interna lá, de toda a sua vida, de toda a sua família, que o sofrimento não é só quem está lá dentro. Às vezes quem está lá dentro sofre menos, porque está tomando remédio, está tendo uma assistência direta. E o grande problema é quem está fora, né? Às vezes não sabe como é que a pessoa está, como é que ela vai passar, como passou a noite. Quer dizer, nós colocamos hoje uma condição para isso, que é a situação de orientação à família. Mas estamos realmente fazendo tudo para dar o melhor atendimento, não só a receptividade da pessoa, como tecnicamente o que tem por trás disso. Doutor, e o Hospital Unimed recebe com frequência casos desse tipo? Na verdade é o seguinte, nós temos hoje um pessoal praticamente ali de embate, né? Um corpo clínico hoje de uns 80, 90 médicos, e cada um desses tem por trás alguém que possa ajudar em situações diferentes, né? Porque o nível de complexidade, o nível de situações que possam ocorrer aqui na região é muito grande. Vejam as 2 rodovias que nós temos aí, né? Que são de um tráfego de caminhões, tráfego de carro, só de acidente é uma loucura. O número de mortos na cidade, então estou falando isso de ortopedia, mas tem trauma de crânio, tem trauma de tórax, enfim, o nível disso é muito grande. E a gente pode, na verdade, estar sempre se deslocando ou trazendo um colega para ajudar o outro. Esse caso da bacia é o segundo caso que nós temos, que o primeiro foi um acidente de moto aí com uma pessoa de Mombuca que estava com um garupa e o pessoal da moto faleceu e a garupa foi atendida aqui numa situação de fratura grave de bacia, fratura de fêmur, teve uma complexidade, foi atendida aqui, foi bem estabelecida, foi bem atendida. Então hoje a gente tem um grupo de embate aí que a gente chama de primeira linha de atendimento, e quando precisa a gente desloca alguém da região para vir aqui ajudar. Bom, Marquinhos, portanto, tivemos aí essa história de superação da família da Aisha, que já está em sua casa, recuperando. No dia que a gente foi bater um papo com a mãe dela, que conhecemos ela, ela estava ansiosa para que pudesse voltar para casa. Então ela já teve a sua alta médica, já está na cidade de Itu novamente. E esperamos que em breve ela já possa voltar a dar os seus primeiros passos e possa voltar a ter a sua vida normal. Uma jovem de apenas 18 anos que no dia do acidente fazia
2 ou 3 semanas que ela tinha acabado de completar a maioridade. Pois é, para quem pôde acompanhar essa matéria, né? É realmente emocionante. Mas tudo isso mostra, né, Tony, como que a configuração estrutural de uma clínica médica, né, ela é importante, favorece, né, a efetividade do atendimento junto aos seus clientes, né, e propicia a autonomia necessária, né, para os seus profissionais aí do núcleo operacional poder, né, chegar a resultados como esse aí. Parabéns à Unimed Capivari.